Sobe, 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 som. Muito boa tarde, vou subir o som que hoje é domingão e começou mais um resumo do BBB. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando aqui no meu canal Cairo Jardim. Vamos falar de tudo que aconteceu naquela madrugada quente dentro e fora da casa. Rapaz, agora eu vou poder participar aqui com a minha família. Eu que trouxe o primeiro vídeo do YouTube, eu acho, hein? Não sei não, mas o primeirão a dar a notícia aqui fui eu, não sei. Mas não vi ninguém postando isso quase de madrugada, não. Eu dei a notícia aqui em primeira mão e, como combinado com o povo, vim aqui pra gente poder falar sobre o cancelamento da Rafa. E aí, você é a favor ou contra a Rafa ser cancelada depois de tudo que aconteceu ontem? Eu fiz questão de botar aqui e vou mostrar pra vocês nesse vídeo a linha do tempo exata de como tudo se desenrolou pra você poder tirar uma conclusão correta sobre o assunto, não ser manipulado aí por quem quer fazer você pensar A, B ou C, tá certo? Vou falar também um pouquinho do que aconteceu como de praxe lá na madrugada do BBB. Tem polêmicas fora da casa, teve os participantes que foram citados nessa confusão aí, o Rodrigo, a Paula, entre outros se pronunciando. Então tá muito legal esse vídeo. Vem participar com a gente no chat ao vivo ou quem estiver assistindo no gravado depois, deixa aí pra mim no seu comentário, entre outras coisas, se você acha que a Rafa errou e merece ser cancelada, sim ou não. Vou falar também as últimas enquetes, afinal, além de tudo que aconteceu dentro do BBB, hoje é noite de eliminação. Rafa, Thelma e Ive disputam para saber quem irá permanecer na casa nesta que é a semana derradeira do BBB, que acaba segunda-feira que vem. Então faltam aí 8 dias para terminar. Galerinha, lembrando sempre o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para tudo, até engasguei, para tudo, se inscreve aí, ó, pá, inscrever-se, que aqui é conteúdo, filho, de qualidade, aqui não tem dois papos, aqui não tem confusão, aqui não tem erro, aqui eu vou te falar a real, então se inscreve aí no canal Cairo Jardim e lógico, senta o dedo aí, deixa aquele like de qualidade que a gente vai começar falando sobre BBB, ó, seguinte, como é que começou toda essa história que tá aí dominando as redes sociais desde ontem de madrugada, né? Desde hoje de madrugada, perdão. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Na verdade, começou no Big Brother passado, né? Com as falas um tanto quanto polêmicas da Paula. Muita gente falando que a Paula teve falas racistas lá dentro e realmente teve diversas falas que não pegaram muito bem, falas preconceituosas mesmo. Mas ontem à noite começou da seguinte forma. As meninas tiveram a ideia de maquiar o Babu, tá? Eles tinham ganho na provinha da tarde um kit cooler. 2 grupos tinham sido divididos para poder fazer o desafio das chaves. Os 2 grupos conseguiram completar e ganharam um kit cooler. Então ia ser, segundo o Boninho, na cabeça dele, vou mandar umas cervejinhas, uns petisquinhos lá, eles bebem, e sempre quando bebe sai alguma coisa, sai uma confusão, sai um tema polêmico e não deu outra. Mas era para ser só o kit cooler. A Mariana, que tá crescendo nessa reta final, aparecendo mais, deu a ideia de maquiar o Babu e de vestir o Babu. Fizeram até transformar o Babu em Bubu, na verdade. Mas fizeram ali a versão Big Sister Brasil, vestindo o Babu de menina. E aí foram comunicar isso pro Babu. Acompanha aqui comigo. Vou falar aqui um pouquinho como é que foi essa transformação pra gente poder chegar na polêmica do dia e você entender tudo tintim por tintim. Olha aí a transformação do Babu e as meninas comunicando a ele que ele seria, se ele toparia participar, né? Diz que sim, tá? Por favor, Babu. Você aceita a gente te montar? A gente te maquiar, a Ivy te maquia. Aí já fazer um look. A gente faz um look de... A gente quer fazer um look personalizado pra você. Um top, uma saia Ah, isso, mas a gente faz uma coisa glamourosa. A gente foi dedicar. Você sabe que eu tenho uma vida lá fora? Por favor, Babu. Uma sombra colorida, Babu. Você é tipo um monstro. Sobrancelha marcada, que nem a da Ivy. Cílios postiços. Não, mas a Ivy maquia muito bem. A Ivy foi responsável por maquiar ele. E ele aceitou.
Elas comemoraram bastante, aí montaram ele, fizeram um desfile com a Bubu. Você vai acompanhar, se você ainda não viu, você vai acompanhar no programa de hoje. E claro, em todas as redes sociais aí já tem as fotos dele montado de Bubu. Eu sei que ele virou um dos assuntos mais comentados da internet também, ganhando pontos preciosos. E aí eu tô falando em relação a jogo, não sei se isso foi pensado por ele, não, ou não, se foram só para se descontrair, mas ganhou pontos preciosos com diversas torcidas aqui fora, quando ele teve, vamos dizer assim, a desconstrução, né? Não tem, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu, lá em Copacabana, onde eu fui criado, com meus amigos lá do Morro do Tabajara, da ladeira dos Tabajaras, enfim, a gente, todo final de ano, tinha tal bloco das piranhas, que era o quê? Os homens vestidos de mulher saíam na rua de Copacabana tocando instrumento da Vila Rica, que é a escola de samba lá do Tabajara, e rodando ali a praia da Avenida Atlântica no dia 31 de dezembro. Então não tem problema nenhum, mas aí tem gente que não gosta muito de brincadeiras assim, enfim, mas ele ganhou pontos importantíssimos. O pessoal falando, pô, legal, o Babu se desconstruindo, não tendo nenhuma masculinidade frágil. É um negócio desse aí novo, que eu não sei muito o termo, não, mas acho uma bobeira disso, que deixa cada um se vestir do jeito que quiser, mas enfim, legal que ele topou e ganhando pontos preciosos aqui fora. O momento do jogo, né, das meninas falando lá o Big Sister, e colocaram música, fizeram desfile e se divertiram. Vou chegar na polêmica já, acompanhe. O Big Sister. As meninas que estão muito entrosadas com ele, desde que ele ficou como o único homem da casa, saíram os participantes mais polêmicos, as meninas todas abraçaram ele tá se dando super bem. Teve ontem uma pequena treta aí com a Thelma e com a Manu, uma discussão lá sobre dias que faltavam para o programa acabar, sobre o que o Thiago Leifert tinha falado, e esse assunto do Thiago Leifert voltou durante a madrugada e foi o que deu start a toda a discussão. Não foi uma confusão, não foi uma treta, mas foi sim muita polêmica aqui fora, porque o pessoal quer cancelar a Rafa, e eu acho, e eu pergunto pra você, vou fazer um dossiê completo aqui pra você poder saber a cronologia dos fatos, se você acha que ela deve ou não ser cancelada. Mas enfim, Babu topou a brincadeira, levou na esportiva, Boninho viu que deu certo, mandou de presente pra eles uma garrafa de vodka. E aí que as coisas esquentaram, porque na garrafa de vodka eles já tinham lá tomado uma cervejinha, já tinham comido uns petisquinhos, se soltaram, voltaram, melhor dizendo, a falar sobre Thiago Leifert. O último discurso do Thiago Leifert gerou duas polêmicas, né? Primeiro, essa confusão do Babu com a Manu e a Thelma ontem, uma pequena discussão sobre quem teria razão, que dia que o Big Brother acaba, as meninas falando que ia acabar domingo, o Babu falando que ia acabar quinta. E depois, ainda sobre Thiago Leifert, eles estavam falando da reta final, da semana da reta final no programa do ano passado, onde a Ariane tinha sido expulsa por empurrar a Paula. Não sei se vocês lembram, mas a Ariane deu mole ano passado, porque ela estava forte candidata a ganhar, junto com a Paula, acabou empurrando a Paula, deu o prêmio de mão beijada para a Paula. E esse era o assunto de quem vacilou na reta final do ano passado, sendo que a Thelma e o Babu levantaram a questão da Ariane ter sido expulsa e ter vacilado pelo jogo, mas que a Paula teve diversas atitudes polêmicas. Acompanhe o começo da discussão e depois todo o desenrolar dela. Não, por mérito. Agora, o que ela falou de errado foi pontuado pra ela aqui dentro. Só pra pontuar, né? A Thelma falou, a Paula ganhou por mérito, mas o que ela falou de errado, aí vamos continuar. Agora, a gente não pode isentar que ela tenha sido julgada, porque ela falou. Entendeu? Foi apontado, tá errado. Sim. Tudo bem, faz parte da realidade dela, que nem você defende, mas dela ter sido julgada da forma como foi Eu não estou defendendo, pelo amor de Deus. Eu não tô falando, eu não tô ela dizendo nenhum erro dela, ou que, tipo, não, coitada da menina por isso. Não é isso que eu tô falando. É importante acompanhar todos os pontos, do que a Rafa fala, do que o Babu fala, do que a Thelma, depois vou botar o que a Manu falou também. Eu não você concordo. toma ela no sentido de exemplo de reta final de jogo. Sim. Na reta final de jogo, o erro não foi dela, foi da Ariane. Na reta final do jogo, o que o Thiago falou, o erro foi da Ariane. Em relação ao jogo que o Babu tava falando. Entendeu?
Pelo contrário, acho que até se beneficiou de ser vítima desse erro. É que eu penso assim, eu já falei muita coisa feia e tive que, infelizmente, repensar, ser pontuada. Chegaram em mim e falaram, Rafa. Lelê Pão Doce. Chegaram em mim e falaram, Rafa, isso tá errado. Assim como vocês me ensinaram pra caramba aqui dentro. E eu acho que muitas pessoas, e eu fui uma delas, quando vi ela errar aqui dentro, eu sei que nós estamos num programa de televisão, mas, gente, a maioria das pessoas que entraram nesse programa não vieram preparadas pra entrar nesse programa. Eu vim zero. Teve muita... Aí... E você, Rafa, veio preparada? Aquela pequena, não podia deixar barato. Por exemplo, falou um monte de besteira. Mas é júri. Ela fala, a Mari falou... Eu posso já concluir, Babu? Eu acho que todo mundo aprontou pra mim, pelo amor de Deus. Porque eu acho assim... Então... Só um pequeno detalhe, desculpa interromper novamente, é que a Rafa aponta pra Eve, né? Muita gente já falou besteira a Eve. Por que apontou pra mim? Eu sei que eu já falei besteira, mas tudo bem. Tem pessoas que vão entrar aqui e que elas não vão entrar preparadas. Tipo assim, tem gente que até esquece que tá aqui, entendeu? Mas a gente não tá falando tipo de preparação que é da vida. Espero que ela leve pra vida dela. Eu quero concluir exatamente por isso. Porque, então, quando eu vi ela errar, eu falei, eu também já errei. Eu também já vacilei. Eu também tive que ser pontuada. Ok, ela está num programa de televisão. Ok, ela fez uma faculdade. Mas eu não posso comparar chegar... Enfim, tá aí um pedacinho de como começou a discussão. O pessoal tava achando que a Rafa estava defendendo a Paula, enquanto que ela diz, não é questão de defender, ela errou como eu também errei. Assim, vamos continuar aqui para mostrar a parte onde a Rafa efetivamente defende a Paula, ou como dizem aí fora, passa um pano. E ó, não tô falando mal da Rafa não, vou dar minha opinião depois que eu mostrar tudo aqui, porque tem pontos que eu concordo com a Rafa, eu entendi o que ela quis dizer, tem outras que eu discordo da Rafa. Vou dar minha opinião depois, mas acompanhe tintim por tintim para você não ter uma opinião formada sem base. Uma pessoa que passou dos 20 anos de idade sabe o que pensa. Babu, tem coisa que não. Tem coisa que tem gente que não tem. Querer, a menina é lá do interior. Essa é a parte onde o pessoal fala que ela passa pano. Se eu sou um homem de 40 anos de idade, se eu sou um homem de 40 anos de idade, é muito fácil eu chegar e viver nos conceitos da minha formação. Eu tenho que estar no meu tempo, velho. Mas ela falou mal. É uma coisa que eu falava com... Ela é advogada. Cara, não é você pegar uma... Ela de Lagoa Santa, a cidade deixa... Não justifica, Rafa. Ela fez uma faculdade, ela é advogada. Ela tem que saber o que ela deixa eu só te falar. Diante... Se você for lá hoje na minha cidade, que é o tamanho da cidade dela, você vai... Opa, desculpa, tirei aqui sem querer. Se você for lá hoje na minha cidade, que é o tamanho da cidade dela, você vai encontrar várias advogadas, vários advogados que vão falar várias coisas por não... Sem maldade alguma, tá? E nem é racista, e nem tem intolerância religiosa, mas pela cultura tá implantada ali, essa crescer, enraizada naquele... Tem que ter uma formação não muda. Mas exatamente, mas é o mínimo que a pessoa tem que ter de bom senso do que ela vai falar. Ela foi muito criticada porque ela falou humor negro. Vocês têm aqui com a gente, você e o Babu, a tolerância de nos ensinar. Pode ser que a gente esteja sendo muito crucificado lá fora porque a gente falou denegrir, a gente não sabe. Falta de informação. A gente tá aprendendo. Então, assim, ela tinha menos informação do que a gente tem. E as pessoas não tinha ninguém pra ensinar ela aqui dentro? Não, as pessoas não tinham paciência, entendeu? Porque ela falava muita asneira. É que, na verdade, foi uma coisa bem... Aí que tá, daqui a pouco eu vou trazer também a opinião do Rodrigo, porque a Rafa diz, não tinha ninguém pra ensinar ela aqui dentro. Não, ano passado foi um BBB totalmente politizado. Vocês lembram bem que tinham militantes lá dentro que tentaram até falar ou tal, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Continuando. Arizada, tinha o pessoal, tinha o Rodrigo, tinha a Gabi, que eles eram militantes mesmo do movimento negro. Então trouxe mais ainda isso, entendeu? Mas eles não conseguiam ensinar ela, não conseguiam passar pra ela. É só você ver o depoimento dela depois que venceu o contrato dela daqui, você vai ver que isso é independente do lugar que a pessoa vem. Uma pessoa que é desinformada e é uma pessoa inteirada, é uma pessoa liberta de achar... Eu também acho. É o que eu tô falando. Uma pessoa que é liberta de acharques não cometeria, não falaria e não normatizaria. Porque, o que eu falei, ela tinha 2 militantes, chegou. O que você falou...
É isso aí. O Babu então lembrou que tinham 2 pessoas, a Thelma também, que tinham 2 pessoas lá dentro, o Rodrigo e a Gabi, militantes mesmo. Assim, só para dar minha opinião, antes de eu passar para os próximos vídeos, eu acho que a questão de onde a pessoa vem não justifica. Hoje o acesso à informação ele é universal praticamente. Em todos os locais, as pessoas têm internet, têm tudo para poder se informarem e saber melhor o que deve-se ou não falar ou como se deve portar. E eu sei que tem muita gente que fala, Cairo, mas tem muito mimimi também. Não, nem tudo é mimimi, muito pelo contrário, tá? Eu sei porque eu não posso falar muita coisa, porque branco desse jeito, igual eu sou, eu não tenho nem como se diz hoje em dia, uma coisa que eu nem curto muito essa frase, mas é local de fala, vamos dizer assim, mas eu falo pela minha experiência de ser casado com uma mulher negra e falo pela minha experiência de ter amigos negros desde que eu nasci praticamente, principalmente porque quando eu morei lá em Copacabana fui criado dentro de morro praticamente, eu morava embaixo da favela, da comunidade, da ladeira dos Tabajara, enfim, meus amigões moravam lá e pude presenciar muito preconceito essa vida inteira que eu tô vivo aqui. Vida inteira não, mais precisamente desde os meus 12 anos para cima, 11, 12 anos para cima, a diferença de tratamento que às vezes, e até hoje acontece, que eu tenho numa loja e a Nayara tem, às vezes entra eu e Nayara numa loja, as pessoas me tratam de um jeito e olham para ela de outro. Isso acontecia também com meus amigos, enfim, é um pouquinho do que eu acho isso em qualquer lugar, não tem lugar certo para as pessoas serem preconceituosas. Já vi gente muito rica, criada em Zona Sul do Rio de Janeiro, sendo extremamente preconceituosa, para não falar outra coisa aqui que eu gostaria de falar, tenho N experiências quanto a isso, até pessoas que não têm, ignorantes, mas vamos continuar aqui. Eu só não concordo com essa história de depende do local que a pessoa vem. Não, depende mais da forma e nem tudo vamos dizer assim, tem muito sim preconceito nesse país. Existe demais. Vou continuar aqui que a Manu vai lá, interrompe a Rafa e dá um recado pra Rafa. Acompanha o que a Manu falou. Que ofenda muita gente. Eu não vou me justificar. Eu não tive informação. Eu cresci assim na minha casa, era assim. Dane-se. Eu tô falando pra fora da minha casa. Então eu vou arcar com as consequências dos meus erros. Eu sei. É só isso. Que, tipo assim, eu falei. Eu falei sobre isso, mas o vídeo dela. Não, a gente discordou por quê? O que eu acho? Você falou assim. Que eles começaram a falar. Ela falou uma série de coisas que ofenderam a gente. Você falou, não é bem assim, gente. Você tentou justificar o lado dela. Eu não falei que eles não é bem assim. Eles não estavam querendo justificar o lado dela. Eles estavam falando que é um fato. Vocês entenderam tudo. Tipo assim, eu falei que ela falou as coisas assim, mas a gente tem que olhar pra trás e entender que você estava tentando justificar o lado dela, é isso? Que ela... A Manu pegou no pé da Rafa, diz, você sim, estava tentando justificar o lado dela. Eu sei que a Rafa, até entendi, vou continuar aqui, mas vamos colocar, né, como eu coloquei no último vídeo, mas esse aqui é para poder participar com vocês. Tô vendo a opinião de vocês aqui no chat ao vivo, tô participando aqui também, não agora, que eu não, como eu já falei, né, não consigo responder por aqui, por questões aqui da nossa internet, enfim, mas estou aqui no chat ao vivo. Agora, uma das coisas que a Paula falou no ano passado, entre outras, ela falou do humor negro, mas não foi só isso. Um dos casos foi o que eu mostrei no último vídeo, da questão do homem que tinha dado facada na mulher, e aí ela pensou que era um faveladão e tal, que a mulher era uma mana, e na verdade ficou surpreendida por ser um branquinho com boa aparência, entre aspas, né? Não, e era aquelas facas de pão, sabe? De cortar pão. Nossa, faca pequena. Pô, velho, tem muita gente louca nesse mundo aí. E aí eu pensei que ia chegar uma faveladão lá, né? Quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália, ou no Canadá, não sei. Eu falei, não é possível que você fez isso. O cara era louco mesmo, então. Era. Mas a mulher era mana mesmo, ela era mana. De chegar e ficar falando... Foi tipo umas... Entendeu? Dá pra entender, tipo assim, quando um tipo de fala desse não é legal. Pô, pensei que o cara era mó faveladão, não sei o quê. Então, pô, peraí, todo mundo que mora na favela dá facada nos outros, entendeu? E aí, independente de ser negro, no Rio, por exemplo, as favelas do Rio, as comunidades do Rio, são compostas por muitos negros, nordestinos, branco também, mas... Cara, é uma miscelânea doida e por isso que é um lugar até maravilhoso para quem puder conhecer as comunidades do Rio. Tem muitos locais maravilhosos e as pessoas são maravilhosas, basicamente isso. Então isso magoa, isso entristece muitas pessoas, com certeza. Não dá para defender, entendeu? Na minha opinião, não dá para defender. E aí eu não tô nem dizendo da Paula, não, que a Paula pode ter os méritos dela. Eu sei que tem muita gente que torceu e votou na Paula,
não tô julgando a Paula, esquece. Mas são tipos de coisa erros que tem que ser aprendidos. E, na minha opinião, não deve se passar pano pra isso. Inclusive, o que eu vou falar polêmico daqui a pouco, porque eu acho que a Globo também trabalha muito com hipocrisia nessa história. Mas eu vou segurar, que daqui a pouco eu falo, tá? A Rafa sentiu que o pessoal ficou tudo contrário a ela lá, e depois ela tentou se justificar e foi pro espelho. E aí o pessoal falou, pô, foi fazer VT? Não, ela foi conversar com as pessoas de casa. Eu acho que ela sentiu que às vezes a fala dela podia ser mal interpretada e disse o seguinte, falando sozinha. Isso não faz dela um monstro, por ela não saber tudo. Eu não sei tudo, eu tô longe de saber tudo. Eu tô aprendendo as coisas, eu não sei nada praticamente. E eu tenho acesso à informação todos os dias. No entanto, eu tenho responsabilidade como ser humano para estar aberta a aprender. E é só isso. Com a vida eu vou aprendendo. Minha mãe não consegue me ensinar tudo. E ela tentou. Muita coisa. E o principal é respeitar o outro. Se eu sei respeitar o outro, a chance de eu errar menos e aprender mais é muito maior. E é só por isso que eu não consigo. Enfim. No entanto, eu erro muito. Enfim, é isso. Tô com muita fome. Ou seja, ela foi lá pro espelho, falar com o espelho, e aí, claro, sabia que as falas dela iam repercutir aqui fora, então ela quis passar meio que um recado pro público, né, de tipo, eu erro muito, eu também não aprendi nada, eu ainda tenho muita coisa pra aprender, enfim. Claro, a torcida dela subiu na hora, todos os comentários de Instagram, em outros locais também, até no próprio Twitter, que estão dominando esses assuntos. A Paula foi parar no Trend Topics do Twitter, a Rafa, tudo que envolve esse tema foi parar no Trend Topics do Twitter. E aí, claro, a torcida dela defendendo ela, dizendo que ela não quis dizer isso, tentando passar pano, né, em cima do que ela tava falando, porque, de certa forma, ficou prejudicial para ela dentro do jogo tentar defender algumas coisas que são indefensáveis, mesmo que dê para entender o sentido do que ela queria dizer, de que pessoas que vêm muito do interior têm isso enraizado, mas isso não justifica, na minha opinião. Uma coisa que o Babu falou lá dentro também, que eu até nem trouxe o vídeo aqui, mas ele chegou a comentar, foi que a Paula tanto não pegou bem pra ela que a Globo não usou a Paula para divulgar o BBB 20. Chamou o Danley, chamou muita gente que participou do programa no passado pra ir no Se Joga, programa da Globo, divulgar o BBB 20, mas não teria chamado ela justamente por causa disso. Inclusive a do Globo sempre faz isso, se afasta da pessoa que tem algum tipo de polêmica, a mesma coisa que fizeram agora com o Prior esse ano, tanto que o Prior não foi nem chamado para o ensaio BBB. E aí vem uma questão minha pessoal, para quem não sabe, eu, Cairo, sou casado com a Nayara. Nayara foi Globeleza em 2014, ganhou um concurso no Fantástico e na época sofreu muito hate na internet e dentre esses hates sofreu muito comentários racistas. Eu acho uma puta de uma hipocrisia, vou falar a verdade, uma baita de uma hipocrisia da Globo agora sempre ficar com essa história de se a Paula falou isso, então não vou chamar, já vou me desvincular. Porque onde eles estavam em 2014, quando a minha esposa, por méritos, ganhou um concurso no Fantástico, sofreu um hate enorme nas redes sociais na época, eu sozinho junto com ela lutando contra isso tudo que acontecia. Cortaram algumas coisas que ela deveria fazer, alguns trabalhos, por exemplo, para quem não sabe, quando ela ganhou o Globeleza, muita gente aqui nem sabe que minha esposa foi, ela foi Globeleza, depois a gente participou do Power Couple, convidados pela Record, até pela polêmica que deu quando ela foi Globeleza. E ganhamos, graças a Deus, ao público, a nossa participação foi muito legal lá no Power Cup. Sou muito grato à Record por ter aberto as portas. Ela participou foi antes ou depois do programa, agora não lembro, mas participou de uma novela também na Record, que foi muito legal, a Escrava Mãe. Mas me pega muito essa hipocrisia. Eu vou falar de verdade, cara, uma baita de uma hipocrisia da Globo, porque onde eles estavam em 2014... que quando fizeram a mesma coisa com a minha esposa, preferiram ficar calados, cortaram ela de participar do Carnaval no Rio, não pôde nem sequer cortar a credencial
pra gente poder ir no Sambódromo, que era o sonho da vida dela. Depois a gente conseguiu ir por méritos nossos. Ela convidada da União do Parque da Curicica, que é uma escola que eu tenho uma gratidão eterna, convidada pelo Carlinhos Salgueiro, lá no Salgueiro, e também a Viradouro, que foram as únicas escolas que tiveram a coragem de chamar ela, porque na época todas ficaram a favor da Globo e a Nayara sem ter feito nada. Um puta caso de racismo que aconteceu nesse Brasil, e eles ficaram calados, substituíram ela pela atual Globeleza, que é a Érica, que não tem nada a ver com essa história, mas substituíram ela sem nem sequer avisá-la, pois estavam fazendo testes antes de sequer a gente saber, e a gente... Bom, enfim, isso é normal das empresas, pode mandar as pessoas embora, isso aí é tranquilo. Não tenho nada contra isso, mas a hipocrisia para mim se manifesta na forma que as mesmas pessoas que gerenciam lá hoje não tiveram e hoje pagam de defensores das minorias, das mulheres, dos negros, enfim, mas na época não tinha nada, né? Evoluíram também, será? Ou é só uma puta de uma hipocrisia? Isso eu pergunto para você, Dona Globo. Já que vocês agora sempre gostam de excluir as pessoas que vocês teoricamente falam que erraram. Então tinha que se excluir também, né? Porque vocês erraram e erraram bastante com a minha esposa. Posso falar de coração aqui, tô falando de coração aberto. O quanto que eu sei, o quanto ela já sofreu por causa disso e sofre até hoje por causa disso. Fizeram puta de um estrago de autoestima, entre outras coisas. Não queria nem falar porque ela não gosta nem que eu fale disso, mas, cara, é um desabafo real de uma puta de uma hipocrisia que existe hoje em dia no Brasil, de agora a Globo pagar de santinha, sendo que eles mesmos foram incapazes, incompetentes e fizeram outras coisas que eu não quero nem falar aqui, porque senão eu teria que provar coisas muito feias que aconteceram lá dentro. Mas tudo bem. Voltando ao assunto aqui, que isso até me tira um pouco do meu centro aqui normal, quem se pronunciou, mas eu precisava deixar esse recado aqui, porque eu já estou entalado com isso já há muitos anos. Mas vamos lá. Finalizando aqui, a Rafa então fez VT, teve gente defendendo a Rafa, teve gente acusando a Rafa de ter feito besteirinha e querendo cancelar a Rafa, teve gente falando, não, ela não quis dizer isso, eu quero saber sua opinião aí, o que você acha sobre essa polêmica da noite. Eu sei que o Rodrigo, participante do BBB, se pronunciou sobre isso, ele disse, sobre as justificativas, o Rodrigo colocou lá no Instagram dele, Rodrigo França, sobre as justificativas para legitimar o racismo na edição passada. Todo estudante de direito passa pelo artigo 5º, capítulo CF, então sabe sobre racismo, mas mora no interior. No interior moram pessoas racistas e não racistas, disse o Rodrigo. Ah, mas não tinha ninguém para explicar. Há 5 séculos a população negra e indígena fala sobre racismo no Brasil. Fim. Ou seja, ele querendo dizer que não dá para passar pano nessa história. E a Paula colocou no stories dela também, o Trend Topics, circulou o nome dela e disse: é triste perceber que na sociedade algumas falas enraizadas têm mais força que as atitudes. Todo o carinho, cuidado e amor que eu troquei com eles dentro do BBB se resumiu a palavras. Babu destila ódio gratuito de mim desde o comecinho do programa. Obrigado a Rafa Kalimann por nunca me julgar e se posicionar mostrando um outro lado, tá certo? Então tá aí um pouquinho da opinião do Rodrigo e da Paula que foram citados na conversa sobre esse assunto. Como a Rafa foi tão assunto do dia de ontem, mas isso até antes de acontecer, eu vou mudar um pouquinho o rumo dessa conversa e falar um pouquinho do que a Bianca e a Fly, que estavam numa live, falaram sobre a Rafa, a opinião de Bianca, se ela tem mágoa da Rafa ou não, mudando um pouquinho desse tema do preconceito para outros temas que a Rafa também foi citada pela Bianca. Acompanhe comigo. Do outro lado, o Chico fora Rafa. Obrigada, gente. Obrigada, mas não vai rolar. Gente, infelizmente, eu aceito a realidade, eu não tenho nada, eu não tenho nada contra a Rafa pessoa, eu não tenho nada. Não, contra a pessoa também não. Não, aconteceu uma coisa aqui fora, que a gente realmente foi no restaurante, ela falou pra mim lá dentro que ela não foi, realmente ela já tinha ido, talvez ela tenha esquecido, sei lá o que aconteceu. Eu não tinha nada contra a Rafa, só que dentro, isso na minha vida, eu nunca convivi com uma pessoa que falasse assim, eu não quero contato com você, eu não mas ela falou pra mim também no jogo, da discórdia. Eu não quero viver com gente como você. É muito mas ela não sabia que eu também não quero conviver com gente como ela? Não é nem pra estar falando disso, porque eu não quero de coisa que já passou. Se não tivesse falado isso... A gente quer olhar pra frente. É porque eu venho na boca e eu falo. Eu também, mas por isso que a gente é cancelada. Eu preciso realmente de um coach. Eu preciso de um coach. Preciso de um coach. Talvez vocês não estavam preparadas para entrar no programa.
Bom, mas aí a Fly falando com a Bianca um pouquinho da Rafa, o que elas acham, já se conformaram que ela pode ganhar esse programa, tá certo? Elas não tem que ficar levando mágoa pra frente, mas apesar de ter um resquício de mágoa ali. A Fly, inclusive, que se instalou lá na casa da Bianca, o pessoal tá acompanhando aí, elas gravando bastante vídeo juntas, estão fazendo live, acho que a Fly vai até morar lá na casa da Bianca. E só pra terminar esse assunto, tá? Também coisas polêmicas que foram para as redes sociais hoje, a mãe do Jonas fez um comentário polêmico também sobre a Rafa, só da Rafa na internet hoje. O Luan Santana tinha postado, né? Apoio a Rafa, hashtag fica Rafa. E a mãe do Jonas comentou, marmita de sertanejo esta Rafa, hein? E tamanho do Jonas, polêmica, o que também gerou muitos comentários na internet, porque o pessoal falando uma mulher atacando a outra dessa forma, e tal, e todo aquele burburinho, e que fique bem claro, tá? Principalmente para a torcida, as pessoas que gostam da Rafa, não tô aqui atacando a Rafa, só tô comentando e trazendo, muito pelo contrário, todos os pontos de vista, todos os vídeos possíveis, todo o conteúdo, para você tirar a sua conclusão. Como eu falei, eu acho que eu entendo até o lado de uma forma do jeito que ela falou. Não acho que a Rafa tenha falado por maldade, não. Só que pra mim tá errado. Não dá pra passar a mão na cabeça de ninguém pelo fato de ser do interior. Eu nasci em Cruzeiro, tudo bem, fui criado no Rio de Janeiro, mas nasci em Cruzeiro, São Paulo, que é interior de São Paulo, e conheço muitas pessoas maravilhosas lá que não, só por ser do interior não tem nada a ver. Tudo bem, Cruzeiro não é tão grande assim, então vou falar de Lavrinhas, que é ao lado de Cruzeiro, que é pequenininho, uma cidade micro. Como o próprio Rodrigo falou, tem gente racista, mas tem muita gente que não é racista, então não tem a ver com ser ou não do interior, na minha opinião, tá certo? Fiz um desabafo aqui, quero só deixar claro também o que eu falei antes de eu falar das enquetes. Afinal, aliás, hoje, antes do BBB, eu vou fazer um vídeo aqui extra só com tendências de enquete pra gente tentar acertar de novo o resultado, igual eu tô acertando nos últimos paredões, tá? Só pra ficar claro aqui, eu fiz um desabafo sobre a questão de, na época, em 2014, quando Nayara, minha esposa, foi Globeleza, que eu não gostei de algumas atitudes. A gente, cara, passou por muitos mal bocados, porque nos sentimos sozinhos, sem apoio nenhum, e a Rede Globo sabe que agora, quando eu falo Globo, não são as pessoas que trabalham lá, tem muita gente maneira que trabalha lá, certo? Mas as orientações que vieram de cima lá naquela época, até por isso que eles nunca mais chamaram a Nayara pra nada, enfim, mas essa é a minha opinião. Tentaram, ela chegou a gravar um documentário, a gente gravou um documentário pro The Guardian, que é um dos maiores jornais do mundo. Quem não tem a oportunidade de acompanhar, depois procura aí na internet, Nayara no The Guardian, enfim, se quiser, mas fica a título de informação aí, porque a gente não passou por isso e ficou calado. Ela pegou e falou, e eu acho que é por isso que a Globo nunca mais quis tocar nesse assunto, substituiu a Globeleza, e hoje muita gente nem sabe que isso aconteceu, mas a gente sentiu muito naquela época porque não teve apoio de ninguém. E a alta cúpula da Globo poderia ter feito muito mais do que fez na época, porque eles não fizeram nada. Eles poderiam sim ter apoiado ela, mas como eles, na minha opinião, não foram com a cara dela, porque talvez... Enfim, eu não quero falar muito, mas não... Enfim, não fez... Não vamos dizer assim, não entrou pra panela, tá? Entenda como quiser. Não quis fazer parte da panela ali. Nunca fomos de puxar saco de ninguém, nem de fazer coisa que não era da índole dela, porque a Nayara é uma pessoa extremamente correta. Enfim, mas é uma coisa que não cabe a todas as pessoas lá. Lá tem muita gente maneira, tem muita gente bacana, muita gente trabalhadora. O pessoal é muito legal mesmo. E temos amigos aqui que duraram até hoje, que vieram de lá. Mas, enfim, pra mim rola uma puta hipocrisia lá, só lá como na sociedade brasileira como um todo. Fechando esse assunto, quero falar das enquetes, tá? Quem quiser... depois segue lá Nayara Justina Oficial no Instagram, Nayara com Y, Nayara Justina Oficial, segue minhas redes sociais também, ó, que a gente tá aqui na internet, graças a Deus conseguimos dar a volta por cima, no caso ela, eu acho, depois que participamos do reality, ganhamos o reality, ela já fez novela, fez filme, é uma pessoa sensacional e que vale a pena você conhecer e acompanhar, enfim, e um dia a gente ainda vai crescer e vai chegar longe, porque eu tenho certeza que um dia, se Deus quiser, eles vão se arrepender de ter feito o que fizeram, mesmo que seja o fizeram não fazer nada.
e isso já diz muita coisa. Não fazer nada quando alguém não é da panela, e quando é alguém da panela, fazer campanha, levantar tags e tudo, como foi logo no ano seguinte, com Somos Todos Maju, Somos Todos não sei quem, Somos Todos Sharon Menezes, igual sempre tiveram quando teve algum caso lá dentro da Globo de racismo ou não pelas redes sociais, mas com ela fingiram que não estava acontecendo nada. Enquetes, tá? Enquetes, para terminar aqui, só para relembrar, eu vou fazer um vídeo depois para poder falar sobre tendências do BBB, quem eu acho que vai sair desse programa, mas a princípio as enquetes ainda mostram a Ive saindo lá no UOL, por exemplo, com 52,87%, 57% e a Thelma com 31%. Só que, o que eu quero dizer para você, meu povo? No Twitter também, a Ive continua sendo a mais escolhida para sair. Mas eu quero pedir e chamar a atenção de vocês para que me acompanhem no vídeo que eu quero fazer no comecinho da noite. Vou postar aqui um vídeo curto, bem curto, mas pra gente tentar cravar mais ou menos o que vai acontecer nesse paredão, tá? Porque tá rolando, sim, uma tendência de queda da Ive, como eu já tinha dito no vídeo de ontem. Se vai ser suficiente, principalmente depois de tudo que aconteceu ontem e tal, mas a Rafa não é muito a adversária da Ive nesse paredão. A adversária mais próxima da Ive para sair é a Thelma. Só que eu vou trazer uma análise aqui do que eu acho que vai acontecer depois, mais tarde, e os percentuais para ver se a gente acerta próximo do que foi da outra vez, mas por enquanto as últimas enquetes ainda apontam para a saída da Ive deste programa hoje que tem paredão. Diga para mim aí quem você quer, se você é fora Thelma, se você é fora Ive ou fora Rafa, tá certo? Desculpa o desabafo, galera, mas eu precisava fazer também. Nem sei se é legal fazer, mas não consigo segurar algumas coisas. Mas tá aí, já foi feito, agora não tem como voltar atrás. Já falei e às vezes é bom falar também. Mas principalmente quero agradecer a presença de todos aqui. Não quero mostrar a Rafa como uma vilã ou nem como uma santa nessa história, nem 8 nem 80. Tentei trazer todos os vídeos possíveis, explicar direitinho a história, para as pessoas poderem tirar suas próprias conclusões. Como eu falei, a Rafa, ela acerta em algum momento e erra em outros, como somos nós seres humanos. Então, torcida da Rafa, não estou fazendo isso para prejudicar ela em momento nenhum. Muito pelo contrário, quis trazer toda a história, contextualizar tudo, para poder você saber direitinho o que se passou na madrugada de ontem, lá dentro do BBB, beleza? Meu povo, gostou do canal? Aqui eu falo o que eu penso, não tem essa. Ninguém paga nossas contas, quem paga sou eu na área mesmo, então não vou me privar a falar... E também nunca gostei de pessoas, igual eu vejo muito nas redes sociais, que faz vídeo, ou faz publicação no Instagram, ou faz publicação no Twitter para poder influenciar as pessoas. Não, aqui é a minha opinião, respeitando a opinião de você que me vê aqui, que comenta bastante, e isso é o que faz a família Na Boca do Povo aqui no canal Cairo Jardim crescer. Porque aqui não tem dois papos. Não vou querer te enganar, não vou querer maquiar a realidade, vou querer sempre te passar mais ou menos o que eu penso e aceitando, desde que com respeito, e a maioria, 99% das pessoas são muito respeitosas aqui na nossa família Na Boca do Povo, mesmo quando pensam diferente de mim, pensam diferente um do outro. Os participantes já estão ficando até conhecidos, a galera que participa aqui, a Rita de Cássia, a Marcinha, a Ana, o Matheus, enfim, Paulo Henrique, que sempre esteve aqui com a gente. Tem muita gente, vai ficar faltando nome aí. Me desculpa, mas tô aqui no chat comentando e agradecendo todas vocês. Silvana, Silvia, Regina, todo mundo que sempre faz parte da família Na Boca do Povo aqui no canal Cairo Jardim. E você que chegou agora, se inscreve aí, que aqui você vai gostar do canal, tá certo? Beijo, mais tarde eu volto. E depois do paredão também tem vídeo para comentar a saída da participante que sair hoje. Beleza? Beijo, galera, até mais.